A semana mal começou e uma bomba atômica já foi jogada no colo do Supremo Tribunal Federal. A OAB, que vinha sendo cobrada pelo seu silêncio ensurdecedor, de acordo aí com muitos canais de mídia, entrou com um pedido direto para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para encerrar aquele famigerado inquérito do fim do mundo. Aquele das fake news que foi feito de ofício, instaurado pelo Dias Toffoli, encaminhado para o Alexandre de Moraes, seu relator, de uma aberração jurídica, literalmente, para qualquer operador do direito aqui no Brasil. Bom, vamos reclamar, vamos falar que agiu tarde, vamos falar... Não, vamos reclamar de nada, vamos ajudar, bater palma e falar que bom que arquive essa ferramenta de perseguição política como ele foi utilizado por inúmeras vezes e ao longo desses vários anos. Dito isso, eu quero trazer também com relação a uma matéria que nós comentamos ontem, do Edson Fachin, de que ele provavelmente teria arquivado as investigações contra o Dias Toffoli. E eu, depois de analisar várias outras pessoas falando, cheguei a uma conclusão de que não tinha ainda uma investigação contra o Dias Toffoli. Eles apresentaram o material que eles tinham coletado de investigação e agora vai caber ao André Mendonça se vai dar andamento, se vai prosseguir, se vai colocá-lo nessa investigação ou não. E como foi colocado sigilo pelo anterior relator, que era o Dias Toffoli, ele pode muito bem fazer isso. E agora, respaldado na lei. Então, André Mendonça tem sim superpoderes em suas mãos e pode mudar o destino do nosso Brasil. Inclusive, será aclamado como um herói nacional, que hoje até a esquerda está elogiando ele. Em que pese, eu vou trazer para vocês um posicionamento de um jornal, de uma mídia já meia, né, estadista, vamos dizer assim, estadista, e nesse posicionamento ele alerta para algumas coisas do André Mendonça. Já disse que eu acredito que não, que a justiça realmente vai começar a respirar por aparelhos, que eu já, como vocês sabem, minhas opiniões, né, sobre o Estado Democrático de Direito, sobre o Estado de Direito, eu acho que nós conseguimos extrapolar todas elas. Já conversei demais, me desculpa aí pela delonga, já curte, comenta, compartilha, encaminha isso para o maior número de pessoas enquanto eu coloco aqui a matéria que nós vamos comentar hoje. E começando com Rony Gabriel, esse cara aí que eu gosto dele, das opiniões dele. Vamos lá. O Alexandre de Moraes está a ponto de perder seus últimos superpoderes e aí o desespero começa a tomar conta. Pega a pipoca, segue o Rony, eu vou te contar os detalhes aqui. Bom, os poderes do Alexandre estão cada vez menores. Tudo meio que caiu na mão de André Mendonça. É o relator do inquérito do INSS e também agora do Banco Master, que inclusive envolve o Xandão, o Toffoli. Bom, vocês já estão carecas de saber dessa história. O Xandão não tem mais o TSE, o Xandão não tem a relatoria dos dois principais casos no Brasil. O que sobrou para Alexandre de Moraes? O famoso inquérito das fake news. Só que tem alguns detalhes muito interessantes aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse caso do Banco Master era a briga de sistema contra sistema? E que não tem como acabar em pizza igual os casos que envolveram os bolsonaristas, porque antigamente... Olha que legal que fica a minha careca aqui. Antigamente, era nós da direita, os bolsonaristas, brigando contra todo o sistema que tinham como ele a figura principal de homem que fazia e acontecia. Ele perdeu todos os poderes dos inquéritos, sobrou somente o inquérito das fake news, só que tem um detalhezinho bem legal acontecendo no meio de tudo isso. Ele tá usando esse inquérito da fake news para ir para cima da Receita, do COAF, jornalistas, banqueiros e essa galera toda. O mesmo inquérito que ele usou para perseguir Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, para prender o Daniel Silveira, derrubar mais de 4 mil perfis e postagens e assim por diante, e ninguém da mídia, ninguém questionava, ninguém falava nada. E como é o único poder que ele tem para se proteger, já que os outros inquéritos não estão na mão deles, agora surgiu a OAB, olha só gente, a OAB, que sempre fechou os olhos para todos esses casos contra bolsonaristas, enviando um ofício para o presidente do Supremo, Fachin, pedindo o fim do inquérito das fake news no STF. Ou seja, o último poder que Alexandre de Moraes tem para barrar, para intimidar, para prender, para soltar, para derrubar redes sociais, para perseguir até jornalistas que estão com medo até de prenderem a Malu Gaspar da Globo por causa desse tal inquérito das fake news, agora querem tirar também das mãos do Alexandre de Moraes. Pergunta, Xandão, por que tiraram todos os poderes de você?
Eu avisei quando caiu a Magnitsky. Vocês lembram que eu vim aqui e avisei. Não, 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 não. Tem coisa interna que vai acontecer e tá aí. Inquéritos das fake news, tá todo mundo querendo que esse inquérito acabe porque só era bom quando perseguia bolsonaristas. Agora, quando você usa para perseguir o pessoal do sistema, aí começou a ficar complicado. Mais um detalhe importante para você que ainda acredita em tal de MBL, acha que eles lutam pela direita, pela democracia, enfim. Tá aqui, ó. Eles apoiaram, olha aqui, ó. Renato Batista, Amanda Vettorazzo, olha só, que legal. Kim Kataguiri, nossa, a gente gosta tanto do Kim Kataguiri, ele parece tanto ser de direita. Olha só, Renan Santos, pré-candidato à presidência do MBL. Tá aqui, ó. Ei, Alexandre, dá uma olhadinha nisso daqui. Pois é, o MBL também apoiou esses absurdos todos. Então você que é jovem, tá aqui na internet, apoia esses caras do MBL, missão, achando que eles lutam pela liberdade, pela sua liberdade. Tu tá no caminho errado, meu fera. Tá vendo, OAB? Tá vendo o Globo? Tá vendo, jornalista? Tá vendo? Leão que vocês alimentaram agora tá querendo engolir vocês. Então assim, ó, vou dar uma dica pra vocês. Lutem. Lutem muito pra tirar o último superpoder de Alexandre de Moraes da mão dele. Quem sabe, ele não vai pegar vocês também igual perseguiu os bolsonaristas. Porque antes era nós avisando. Era somente nós, da direita, lutando e mostrando que isso era um absurdo. Agora tá todo mundo junto, né? Que legal. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Quando vocês verem uma notícia, tiverem dúvida... O Rony tá lá no perfil dele, vou silenciar aqui, meus amigos. Não tinha assistido esse vídeo todo. Vi o comecinho dele antes, por isso que eu quis trazer para vocês esse posicionamento do Rony Gabriel lá do começo do vídeo. Me surpreendi até aí com o meio pro final, tá? Mas de todo ele não está errado, né? Eu não sabia só desses posicionamentos do MBL. Comenta aqui para mim, o que você pensa desse MBL? Lógico, você que já sabe que foi um partido que surgiu do nada, sim, foi aprovado em tempo recorde. Ouvi alguns rumores de que ele teria aparecido para dividir os votos da direita e por isso que eles deram essa autorização rápida. Rumores, fofoca, boato, não sei se é verdade, mas eu quero saber de você. O que você pensa desse pessoal que ele apontou aqui? Que tem umas coisas acontecendo em Brasília e é bom eu estar atento quando eu sentar nessas mesas para essas reuniões. Então comenta aí, o que você pensa do MBL, esse partido aí que foi feito, que o Kim Kataguiri faz parte, esse pessoal todo que ele citou aí. E dito isso, eu trouxe para vocês aqui também essa questão aqui tá aqui, ó, dos inquéritos das fake news. Ó, será que aqui vai passar? Acho que aqui é outra matéria, né? Bom, ó, a Bem-Via Oficial Fachin está lá na Globo, G1, tá, pessoal? Essa matéria que passou, está passando várias aqui, né? Ixi, meu Deus, acho que eu não consigo atualizar aqui para passar para vocês o vídeo. Eu não queria... Ah, consigo. Vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui porque esse aqui tá na internet, não está no meu perfil do Instagram, tá? Manifestação ao presidente do Supremo Tribunal Federal pedindo o encerramento do inquérito das fake news. Direto de Brasília, o caso está tramitando no STF há 7 anos. Agora, qual é a preocupação da OAB? Bom dia. As lideranças da advocacia querem o encerramento da conclusão do inquérito. Elter, bom dia a você. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil, em regiões para além do Planalto Central do Brasil. Pedido formalizado agora de manhã junto ao Supremo. A Ordem dos Advogados do Brasil alega que o inquérito foi aberto em situação excepcional, já superada, ressalta a OAB. Investigação sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes foi aberta para apurar ataques, notícias falsas e ameaças contra ministros e a própria Suprema Corte. No documento assinado pela Diretoria Nacional e por todos os presidentes das seccionais nos estados e no Distrito Federal, a OAB externa extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, em especial o inquérito das fake news. A OAB afirma que é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança de ministros da Suprema Corte, que desempenhou papel central na defesa da ordem constitucional e na preservação da estabilidade democrática. No entanto, segundo a ordem, superada a conjuntura mais aguda que lhe deu origem, impõe ser redobrada a atenção aos parâmetros constitucionais que regem a persecução estatal. Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre o ofício, Elter. E aí, meus amigos? Eu acho que
Eu acho que o Rony Gabriel, de certa forma, tem razão em alguns apontamentos que ele fez, né? Enfim, como eu falei, não vou tecer críticas. Eu acho que isso tem que chegar ao fim. Eu acho que a reforma do judiciário, que eu tanto luto e batalho aqui para que saia do papel, para que aconteça de fato, tem que ter um começo, e eu acho que esses são os começos, né? E aí, ó, já embalado nesse clima de Alexandre de Moraes, né? Fora, né? Olha que o que eu digo sempre para vocês nos editoriais. Qual que é o mal maior do nosso Brasil? Chama-se presidência do Senado Federal. Desde a outra, de duas para trás, desde três para trás, que é a casa que tinha que defender o povo, acaba virando amiguinhos desse povo aqui. E aí, meus amigos, nós vivemos o que nós estamos vivendo. Então, olha essa matéria do Poder 360. Davi Alcolumbre, o arquiteto-mor da impunidade, enterra 46 pedidos de impeachment contra Moraes. O senador arquivou apenas 46 pedidos de impeachment contra o todo-poderoso Alexandre de Moraes. 46. Enquanto Moraes segue reinando absoluto, censurando, prendendo e atropelando direitos como se fosse o dono do Brasil, Alcolumbre opta pela covardia institucionalizada, prevaricando como um bom guardião do status quo e se tornando cúmplice direto de todos os crimes contra a humanidade que o ministro comete impunemente, de violações à liberdade de expressão a coações que fariam ditadores corarem. Mas, claro, o importante é manter o cargo quentinho e as alianças intactas, deixando o povo pagar o preço da conivência senatorial. Eu tenho dito e vou falar abertamente aqui para vocês, vocês já sabem da minha opinião. Espero que venha uma investigação agora, que está na mão do Mendonça, para cima desses dois e dos outros ex-presidentes do Senado, que também, na minha concepção, foram cúmplices, tá? Cúmplices, não digo nem incompetentes por não fazer nada, mas cúmplices, coniventes, tá? Coniventes, essa é a palavra. E aí, amanhã, eu estarei, inclusive, numa live com o Rodrigo Marçal, que é o vereador de Curitiba, Paraná, lá, se eu não me engano, falando sobre as violações dos direitos humanos que o Alexandre de Moraes cometeu ao longo desses vários anos, e eu vou estar participando com relação a alguns casos lá do dia 8 de janeiro, tá? Fui advogado da advogada que foi presa no exercício da sua profissão, e eu estarei amanhã falando sobre isso lá. Tá bom, pessoal? Bom, dito isso, eu quero trazer para vocês agora essa matéria aqui, ó, do André Mendonça, que é a opinião que eu te falei do cara do Estadão. Não quer dizer que seja a minha, a opinião dele, tá? Ah, vocês não estão vendo a matéria, gente. Oh, meu Deus, calma aí que vamos ver agora. Ele diz, eu quero ver se comigo fariam a mesma coisa. Fazendo uma crítica à Polícia Federal, com quem ele tem tomado providências agora. Mas atenção com o endeusamento de agentes públicos, mais ou menos agentes políticos. Eu tenho um olhar crítico sobre a atuação de André Mendonça e o que ele fez antes, e a sua atuação pretérita, e o seu corpo corporativista. O lance de André Mendonça é prestar atenção sobre os seus próximos passos. Nessa reunião secreta, segundo o Poder 360, ele fez um discurso crítico à Polícia Federal, que teria promovido uma investigação sobre Dias Toffoli, o que a Polícia Federal, tudo mais constante, não fez. A Polícia Federal pegou o celular de Daniel Vorcado, sob perícia, se deparou com são 200 páginas, ao que tudo consta, transformar tudo em matéria pública, né? Pegou esse celular de Daniel Vorcado e coletou um material disponível ali, com as referências a Dias Toffoli. E, como diz a Lei Orgânica de Magistratura no seu artigo 33, diante da perspectiva, da projeção de indícios de que há contra o ministro da Suprema Corte ali apresentados potenciais ilícitos penais, crimes, e fala-se em corrupção passiva. Diante dessa circunstância, a Polícia Federal é obrigada a remeter esse material para que o Supremo Tribunal Federal tome providências. E foi o que fez a Polícia Federal. Não investigou, não. Precisa investigar. Ali está o conjunto.
Aí, ó. de indícios de ilícitos criminais. Vocês estão vendo? Vai total de encontro ao encontro, né? Me brigaram aí comigo com o meu português, às vezes que eu cometo umas gafes aqui, como normal de qualquer pessoa, por mais estudada que seja. Quando você está falando aqui para uma câmera, você acaba se perdendo, ainda mais na euforia de passar as informações. Me desculpa aí, pessoal, pelos erros. Olha só, veja, preste atenção. Justamente isso aqui é o importante, é o que eu falei para vocês. Ele também viu a mesma coisa que eu. E eu já tinha dito essa questão do corporativismo, que lá, se você pegar 3 editoriais para trás lá com o André Mendonça que eu falei, quando caiu na mão dele, eu falei que estava muito feliz, que aí eu vi esperança em que pese, dei essa opinião de que ele é corporativista, assim como muita gente. Mas vamos pensar aqui, se ele já demonstra ali, eu vou para cima dos ministros, eu vou investigar o colega Dias Toffoli, eu vou investigar o colega Moraes, cara, o Fachin não ia deixar. Ele já ia falar, não, vamos redistribuir isso aí. Pegar o presidente do Supremo, ele ia falar, não, vamos redistribuir isso aí por qualquer motivo que seja. Ele ia achar um motivo para redistribuir. Então, ali naquele momento, eu acho que o André Mendonça agiu certo, né? Falou, a Polícia Federal não pode investigar sem autorização de outro ministro. E é justamente o que ele fala aqui agora. Então, agora tem indícios, foi apontado, o Fachin determinou o arquivamento quanto à suspeição do Dias Toffoli, porque perdeu o objeto. Ele entregou a relatoria, falou, não, redistribui essa relatoria, então vai ficar falando que ele é suspeito para julgar. Até eu vejo que poderia seguir a suspeição, porque se ele for declarado suspeito, ele não pode votar também. Não é isso. Então o Fachin arquivou. De certo modo, isso é bom para o Toffoli. Ok, tá? Mas isso não quer dizer que o André Mendonça, que agora detém um inquérito que está na mão dele, não possa investigá-lo. Ministro do Supremo só é investigado, só tem autorização para mandar investigar outro ministro do Supremo. Já falei que isso, inclusive, tem que ser mudado na lei. Já falei para vocês da reforma do Judiciário que eu penso, né? E aí vocês já sabem, não vou entrar nesse roteiro de novo, não. Para ser investigado. Com a palavra, o Supremo Tribunal Federal. Sobre a investigação que precisa ser feita. Na reunião fechada, clandestinamente gravada, André Mendonça está incomodado com isso. E diz... Eu quero ver o que vão fazer. Tem fé pública, quero ver o que vão fazer, quero ver o que fariam se fosse eu no lugar. Olha a lógica da defesa. É a expressão do efeito Orloff. Eu sou você amanhã. Na reunião fechada, gravada clandestinamente, esse foi André Mendonça. Como ele vai ser de agora adiante, a gente vai ver. Mas eu faço a pergunta, será que André Mendonça vai facilitar a Operação Abafa sobre Dias Toffoli? A embocadura aponta para um lado. Não vai. Porque tem muitas investigações a serem feitas. Entre as quais, essas sobre indícios criminais por atividade de Dias Toffoli. O Supremo vai deixar investigar? Eu acho que vai deixar, não acho que já estão investigando, tá, meus amigos? Eu acho que já estão investigando e vou falar aqui mais para vocês. Essa questão do André Mendonça de se fosse comigo, não é pelo como pensa a defesa, não. É porque nós sabemos que tem um tratamento totalmente desigual para aqueles ministros que são indicados por espectros políticos ideológicos da esquerda e para ministros que foram indicados pela direita. Até porque foram mais de 4 mandatos de esquerda indicando ministro. O Alexandre de Moraes entrou numa fresta ali do Centrão, né, pelo Michel Temer, MDB, e foram só acabando, e hoje os de direita ali praticamente indicados, que seriam indicados pela direita, não são os que são de direita, mas ali é o Nunes Marques, o André Mendonça e só, né? Não tem mais ninguém, pelo que eu vejo. Posso estar enganado, né? Mas aí eu acho que já vai ser investigado, creio no André Mendonça. Creio que isso vai ter uma repercussão positiva para o nosso Brasil e nós vamos conseguir avançar na reforma do Judiciário com tudo aquilo que eu já falei para vocês que eu prego. Falando em reforma do Judiciário, olha aqui, ó, uma das coisas que eu digo que tem que ter é o CNJ também, os ministros do Supremo serem submetidos às normas e aos julgamentos do CNJ, tá? Isso que eu falo que tem que ter também. Por quê, doutor Eric? Porque o CNJ é composto por vários órgãos, vários membros, tem Ministério Público, tem cadeira da própria OAB, tem cadeira de um monte de gente, tem um monte de gente que julga as atitudes dos magistrados, dos juízes, que não são juízes, são advogados, são promotores. Então, para você
não vou falar corromper não, gente, é para você interferir, para você mexer politicamente, é mais difícil quando tem esse conglomerado de pessoas, de entidades, de organizações, entendeu? Todo mundo, por isso que eu digo que na reforma do judiciário, na minha opinião, tem que ter ali, igual é no STJ, as cadeiras destinadas, 1/5 para o Ministério Público, 1/5 para a OAB, os outros só podem ser juízes de carreira, para não vir advogado de Lula, advogado de qualquer um que seja, que não foi o caso do Bolsonaro, mas que se fosse também... eu lembro que na época, para indicar o próprio Mendonça, foi um Aue, e ó que ele nem tem essa ligação de proximidade, igual é Flávio Dino com Lula, igual é Zanin com Lula, igual é Edson Fachin com Dilma e PT, nem tem isso, e mesmo assim foi um Deus nos acuda. Então, eu quero mostrar para vocês uma decisão, vocês lembram aquela decisão que saiu do TJ Minas Gerais, que diz que absolveu o homem de 35 anos em caso envolvendo menina de 12? Pois é, o CNJ determinou a abertura de investigação contra o TJ Minas Gerais. O Corregedor Nacional de Justiça, vou colocar para vocês, tá, pessoal? Tá lá no Law Letter essa matéria. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, instaurou um pedido de providências para apurar a atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do desembargador Magid Lauá, no julgamento que resultou na absolvição de um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12. A medida foi adotada de ofício e no despacho o corregedor determinou que o TJMG e o magistrado prestem informações no prazo de 5 dias sobre os fatos divulgados em notícias jornalísticas que apontaria a ocorrência de fatos que devem ser devidamente esclarecidos. No recorte institucional, o pedido de providências é um instrumento usado no âmbito do CNJ para solicitar esclarecimentos e reunir elementos preliminares quando há questionamentos sobre a atuação administrativa e funcional de órgãos do Judiciário, antes da definição de eventuais encaminhamentos cabíveis. A fonte que o Law Letter usou foi o próprio CNJ, então Conselho Nacional de Justiça. Esse caso aqui tomou uma mídia nacional, né, e realmente beira o absurdo, a gente já vê de cara, de pronto, quando você pega o caso mais a fundo, de que a família da menina já era totalmente, né, desregulada, uma criança, 12 anos de idade, isso é um absurdo. Então, eu creio que o Ministério Público vai recorrer e espero do fundo do meu coração que o STJ reforme essa decisão e que quem está julgando de maneira equivocada tome uma punição, uma advertência ou a suspensão, ou seja lá o que for, porque aqui no Brasil, se você comete corrupção, vem de sentença, você é aposentado compulsoriamente, você continua recebendo aí os quase 50 mil reais líquido, só deixa de receber os da propina e os da... E os benefícios, né, os penduricalhos que chegam aí a R$500 mil, tem juiz que recebeu nesse mês. Isso é absurdo. Isso é só no Brasil, gente. Isso é só no Brasil, um dos judiciários mais caros do mundo e o que mais precisa de uma reforma para poder resgatar a justiça. É isso, meus amigos. Dito isso, lembre-se de se inscrever e de assinar o sininho. Se inscreva aqui nesse botãozinho, ative o sininho para você receber as nossas notificações e estar sempre antenado. Estou aqui sem amarras, sem rodeios, para falar a minha opinião, que eu posso até não concordar com a sua, mas lutarei até a minha morte, o seu direito de ter a sua opinião. E enquanto a gente pode falar ainda, se não criar um novo inquérito das fake news, deixei o negócio aqui passando, desculpa. Enquanto não criar outro inquérito das fake news, aí nós vamos falando até onde pode, né? Espero que durante essa pré-campanha que vem chegando de eleição, a gente possa continuar falando. Então encaminha aí para todo mundo que você puder e fala, assista, porque esse vídeo tá bombástico e agora eu acho que chegou a hora do Alexandre de Moraes dizer tchau. E vem comigo, meus amigos, para mais informações. Tchau, tchau. Até amanhã. Desculpa, hoje só foi um editorial, porque eu tive reuniões desde cedo e cheguei agora exausto. Mas tá aí o editorial, todos os dias, conforme o prometido.